Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que significam as bem-aventuranças? Você sabe que a Bíblia fala delas. Né? Jesus começa o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E aí vão aquelas 8 bem-aventuranças. Né? Inclusive lá na Terra Santa existe uma basílica belíssima, lá no alto de uma montanha, onde tem a chamada Basílica das Bem-aventuranças, porque ali foi que o Cristo fez o Sermão da Montanha. E lá embaixo você enxerga o Mar da Galileia. Mas o que quer dizer essas bem-aventuranças? A palavra bem-aventurança quer dizer feliz. Feliz. Então, todo o Sermão da Montanha que Jesus fez, que está no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, esses 3 capítulos que o teólogo chama de Constituição do Reino de Deus, é um discurso da felicidade, das bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são só aquelas 8 que estão no comecinho do capítulo 5, mas todo o capítulo 5, 6 e 7, a gente pode dizer que é um discurso de bem-aventurança, de felicidade. Quando o Catecismo fala disso, diz assim, parágrafo 1725, diz assim, que as bem-aventuranças retomam e completam as promessas de Deus, desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. Porque Deus começou o processo, a história da salvação, lá com Abraão, para chegar até em Jesus Cristo. Então, ali em Cristo se cumpre todas essas promessas que Deus tinha feito desde Abraão. Ou seja, essa promessa de felicidade. Respondem ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. Isso é que é muito importante. Deus pôs no nosso coração um desejo de felicidade, mas não é um desejo qualquer. É um desejo que aqui na Terra ele não pode ser realizado 100%. Você já reparou que tudo que você tem aqui, você sempre quer alguma coisa a mais. Não é assim? A pessoa compra um carro, aí quer um carro melhor. Compra uma casa, quer uma casa melhor. Faz um passeio, quer fazer outro passeio, e a gente nunca está satisfeito. Você já viu, por exemplo, gente muito rica, às vezes artistas, que morrem às vezes nas drogas. Por quê? Porque tem tudo. Tem todo o dinheiro que quer, tem todos os prazeres que quer, tem tudo que quer, mas não encontrou a felicidade. Porque a felicidade que Deus coloca no coração da gente é uma felicidade assim, quase que infinita. Ou seja, é Ele mesmo. Por que Ele fez isso? Para que a gente não pare numa felicidade simplesmente terrena. Ele quer que a nossa felicidade seja Ele. Então, o caminho para chegar à felicidade plena, que é Deus, são as bem-aventuranças. Entendeu?
que o Cristo colocou no Evangelho. E que muitas vezes o mundo não entende. Porque São Paulo diz uma coisa muito interessante. O homem só entende a sabedoria de Deus se ele tem a inspiração de Deus. São Paulo fala, aquilo que é divino, o homem físico, ou seja, o homem natural não compreende. Ele tem que ter a graça de Deus. Entendeu? Então esse caminho de bem-aventuranças é o caminho da felicidade. Isso aqui é o parágrafo 1726, que as bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama, ou seja, o reino dos céus. A visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Enfim, as bem-aventuranças nos apontam para Deus. Né? A felicidade plena. O Catecismo da Igreja, no primeiro parágrafo dele, diz assim: Deus, perfeito e bem-aventurado, quis nos criar para participar da sua vida bem-aventurada. Primeiro parágrafo do Catecismo diz, ou seja, Deus nos criou para participar da felicidade dele. Ele é a felicidade. Tem até uma música, né? Deus é a felicidade. Agora, qual é o caminho para se chegar em Deus? São essas bem-aventuranças que Jesus proclamou no Sermão da Montanha. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que promovem a paz, que serão chamados filhos de Deus. Enfim, esse é o caminho da felicidade, né? Que leva a gente a realizar a felicidade suprema para a qual Deus nos criou. Aí a gente entende o sentido da vida. Estamos começando uma série agora sobre a felicidade. Critérios, as pessoas têm inúmeros critérios de felicidade, né? Pode ser material, emocional, saúde, assim por diante. O próprio Jesus Cristo, ele fala, ele tem um discurso ali, né? Que nós chamamos das bem-aventuranças, que é um itinerário, um caminho sobre felicidade. E gostaria que o senhor nos ajudasse a entender o que é a importância desse discurso. Parece ser chamado também de Sermão da Montanha. A palavra bem-aventurança é uma palavra, ela vem aqui do grego, né? Felizes, bem-aventurados, é o makarioi, né? Que Jesus usa por 8 vezes no sermão, na introdução, nessa introdução do Sermão da Montanha, que é as bem-aventuranças, né? Dizendo e falando de pessoas que normalmente, do ponto de vista material e do ponto de vista social e humano, não são pessoas felizes, né? Os pobres, os que choram, né? Os que têm fome e sede de justiça e outras questões que ele coloca aqui. Isso parece estranho, né? Ele chamar feliz um pobre, feliz quem tem fome, feliz. Esse é um caminho que eu posso dizer, uma proposta de felicidade para o ser humano está a partir da vivência das bem-aventuranças. É porque a perspectiva de Jesus é outra. A perspectiva de Jesus é a perspectiva do reino de Deus. Não é perspectiva sociológica, não é perspectiva econômica, não é nem mesmo a perspectiva, digamos, da saúde, ou mental, ou corporal. A perspectiva de Jesus também não é perspectiva espiritual, como querem alguns, mas é algo que engloba o todo, né? Mas a perspectiva dele é a perspectiva do reino de Deus. A perspectiva sociológica, ela tem, ou seja, tem o seu papel. Nós precisamos, né, de nossos espaços, nós temos a questão emocional, a questão financeira, econômica, são importantes para a nossa realização. Mas o que Jesus toca para nós, o ponto central do reino de Deus, é aquilo que é principal para nós. Do ponto de vista da fé, Padre Anderson, é isso mesmo que nós podemos dizer. Porque nós também temos que colocar Jesus dentro do seu contexto, né? Qual era o contexto de Jesus? Contexto do Oriente Médio. O que é que as pessoas sabiam de felicidade ali? Não? Por exemplo, para os egípcios, aonde estava a felicidade? Para os egípcios, a felicidade ela estava, por exemplo, nos bens materiais. Então, é verdade que à morte
O que se fazia? O faraó colocava lá todos os seus tesouros, as suas riquezas, comidas, etc. Para os gregos, por exemplo, onde é que se encontrava a felicidade? Na sabedoria, né? Sabemos a sofia, filosofia. Quem é o verdadeiramente feliz? É aquele que conhece a sabedoria. Felicidade para os gregos estava no conhecimento. Para os romanos, vamos falar então das 3 grandes civilizações desse tempo. Para onde é que estava a felicidade para os romanos? Estava na conquista do poder, nas guerras, na força bélica, na conquista de regiões. No tempo de Jesus, toda aquela região da Palestina estava sob a conquista romana. Então, Jesus apresenta uma outra perspectiva. Não está nem na sabedoria, não está nem nos bens materiais e não está também na força bélica ou na força humana. Onde é que se encontra a sabedoria? A sabedoria se encontra em Deus. Mas ele diz lá, bem-aventurados os pobres em espírito, né? Então, por que Jesus diz isso no Evangelho de Mateus? Quando lá em Lucas, nas bem-aventuranças de Lucas, o discurso é diferente, bem-aventurados os pobres. Então, será que em Mateus Jesus não estava se referindo, por exemplo, aos pobres economicamente? Não, ele estava se referindo também a eles. Só que essa ideia do em espírito, e nós sabemos que Mateus escreve para comunidades que se converteram à palavra de Jesus, exatamente dentro da visão judaica, né? Eram judeus que se converteram e que conheciam o Novo Testamento, conheciam os rabinos. No ensinamento rabínico, o que significava ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito significava estar com o espírito de tal forma, ligado a Deus, que vivia segundo a obediência da palavra de Deus. Então, quando se diz, por exemplo, pobres em espírito, são aqueles que não têm, por exemplo, o orgulho que tinham os fariseus. Vamos nos lembrar que lá no capítulo 6, versículos de 1 a 18, e também no capítulo 23 de Mateus, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Eles eram orgulhosos. Eles não eram pobres em espírito, eles eram orgulhosos em espírito. Então é nesse sentido que ele usa a expressão em espírito. Então, perspectivas, né? Onde é que se encontra a felicidade? A felicidade não está no ter, ela não está no poder e não está no prazer, que são aqueles famosos 3 pecados das 3 tentações de Jesus lá em Mateus capítulo 4. O ter, o poder e o prazer, né? Por isso, então, que as pessoas, como têm esses critérios da vida, elas acabam não sendo felizes. E por isso é muito comum dizer, eu só tenho momentos felizes, eu tenho momentos de prazer, eu tenho momentos de ter, eu tenho momentos de poder, mas não tenho isso. Então, ter essa referência em Cristo muda toda a minha concepção de vida. Uma das referências de Mateus, quando ele monta esse primeiro discurso, é justamente, além dos livros sapienciais que ele certamente conhecia, certamente são os Salmos, né? Então, o que diz o Salmo 62, né? A minha alma tem sede de Deus. Então, essa é uma perspectiva que normalmente nós nos esquecemos, né? Nosso corpo tem fome de comida, sede de água, nós temos sede de outras coisas, de bens, mas o nosso lado espiritual, digamos assim, ele tem fome de quê? De Deus. Então, Jesus quer chegar exatamente aí. Se você pode preencher tudo na sua vida, mas se você não preenche aquilo que de fato é o essencial, que é o espírito, você não chega a lugar. Então, todas essas coisas que na humanidade nós ensinamos como sabedoria humana e que são importantes para todos nós, ela ganha de fato a sua plenitude no ensinamento de Cristo. O ser humano que não é só carne, como diz a Escritura, mas o ser humano que é também espírito, né? Tem até a palavra do Antigo Testamento hebraica que é nefesh, é uma respiração, mas uma respiração que depende de Deus, Ele que é a fonte de tudo. Estamos aqui numa escada. Boa parte dos pais da igreja, eles comparam as bem-aventuranças como um itinerário e falam como degraus, em que eu vou subindo passo por passo para poder chegar lá em cima. O meu objetivo é lá em cima, que é a 8ª bem-aventurança. Só que para poder chegar lá, eu não consigo, por exemplo, fazer isso daqui
Não dá. Eu posso talvez pular 2 degraus, até consigo. Mas ele fala que nas bem-aventuranças não é possível você pular. Primeiro degrau, primeiro passo da felicidade é a pobreza em espírito. Enquanto eu não passar por essa parte, eu não conseguirei a mansidão, não saberei a aflição, não terei a fome e assim por diante. Por isso que a primeira palavra de Jesus em Marcos é: convertei-vos e acreditai. Não tem itinerário, não tem subida de escada. Aliás, não tem nem escada se não houver conversão. Porque quem não se converte não consegue ver escada. Porque quem não se converte pensa numa felicidade que é simplesmente uma felicidade muito plana, só isso aqui. Jesus, ele propõe algo maior. Por isso que você vai encontrar isso também em nível de Antigo Testamento e também em nível de Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Você vai encontrar essa ideia, que é a ideia do subir. É como se você estivesse de fato subindo uma escada. E que te leva à montanha. Que te leva aonde? Te leva a Deus. Aonde é que Deus está no Antigo Testamento? Na montanha. Tanto Lucas quanto Mateus usaram a palavra pobres, né? Usaram o termo torroi, né? Que em grego seria pobres. Eles, e isso sobretudo Mateus, ele pensa, porque ele pode até, ou ele ou quem escreveu em grego, ou quem traduziu, mas Mateus não era de língua grega, ele era de língua hebraica. Então, quando ele pensa no pobre, no ptorros em grego, mas ele vai pensar nos anawim, que são os pobres lá do Antigo Testamento. Quem eram os pobres do Antigo Testamento? Quem era chamado os pobres? Eram chamados aqueles que se colocavam totalmente na confiança de Deus, aqueles que confiam plenamente em Deus e aqueles que vivem segundo a sua lei. Graças a Deus. Prazer. Aqui, comunidade São Nicolau, aquela igrejinha ali, ó. Comecei há anos atrás, eu fui pároco aqui, uma alegria muito grande. Estou na Grande São Pedro, em Vitória, na periferia da capital Vitória, no estado do Espírito Santo. Quantos anos o senhor mora aqui, São Pedro? Eu moro aqui há 19 anos. 19 anos. E a igreja está sob o meu controle já há 18 anos. 18 anos. Senhor Pedro, eu estou atrás de uma pergunta. E eu quero que o senhor me ajude a responder e ajude as pessoas a compreender. O senhor é feliz? Sou feliz para servir a Jesus Cristo, eu sou feliz qualquer hora, em qualquer lugar. Eu desde que o meu coração está entregue a Jesus Cristo, para mim é a maior felicidade do mundo. Todo mundo aqui só acha que é feliz, São Pedro? Eu acho que a felicidade vem de Jesus Cristo, né? Se você faz o bem, você é feliz. Se você faz o mal, você não é feliz. Quando a gente trabalha para Deus, a gente tem muita felicidade na vida. Que tudo que você vai fazer dá certo. Agora que a pessoa que não trabalha para Deus não tem um coração contrito em Jesus Cristo, tudo que ele vai fazer sempre dá uma coisa e dá errado, né? Aí eu botava as cadeiras aqui, o que não dava tá lá fora, botava aqui do outro lado. E era bom ter uma missa em casa, né? Eu fiquei aqui 8 anos celebrando aqui, ó. A paz nessa casa. Amém. A senhora é feliz? Graças a Deus. Por que a senhora é feliz? Eu sou feliz que, graças a Deus, eu tenho saúde, estou com meu esposo há 45 anos que nós vivemos juntos, com os meus filhos, tem 18 netos, e agora já vem mais neto de novo, acho que foi 19, agora já eu vou ser bisavó também. Que legal. Ah, são vocês dois? Quando nosso casamento, no meu mais dela. A Santa Ceia. Nós temos vida pela frente, mas não precisa de luxo. Nós não nascemos no meio do luxo, nós somos de família carente, né? A gente passa a vida tranquila, mas ela nunca discutimos na minha vida, nunca briguemos, nós dois. Mas o meu pecado, eu quero pedir perdão a Deus. Senhor, eu vou trabalhar para ti, para o Senhor me perdoar dos meus pecados. Que lista maravilhosa é essa? Aquele prédio lá no terminal de Taparica lá. Lá em Taparica, Vila Velha.
Aqui Vitória, ali a ponte da passagem. Sabe por que o senhor é feliz? Porque o senhor é pobre aqui, ó. O senhor é pobre aqui, o senhor depende de Deus. Depende de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira felicidade. Pode estar aqui, pode estar lá, pode em qualquer lugar. O importante é estar diante dele. Diante dele. Não adianta você ter muita riqueza e não ser feliz, né? Padre. Salve. Bom? A paz seja nessa casa. Amém. De cara, vocês são felizes? Muito. Por quê? Porque qual o critério que você coloca para saber que é feliz? A gente acha que a gente não deve nada a Deus, porque Ele é acima de tudo. Ele nos dá a felicidade e a gente procura nele a felicidade. E tem uma bem-aventurança, que é logo a primeira, que ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito. E eu fui lá na casa do seu Pedro. Estive lá na casa do seu Pedro, um homem pobre, sabe? Mas percebi que esse homem era rico demais. Aí eu perguntava essa questão uma pessoa que tem condições melhor de vida, que mora de frente para o mar, que é agraciado também por Deus, a gente percebe que essa pobreza em espírito não é simplesmente algo próprio material. E aí é poder verificar realmente que ou em qualquer lugar que eu esteja, numa periferia, ou num grande centro, ou numa privilegiada área daqui, eu posso encontrar essa pobreza. Com certeza, né? Com certeza. Essa pobreza eu entendo que é ser humilde, né, perante a Deus, né? A humildade de espírito é você colocar Deus em primeiro lugar, Deus no centro de tudo. Só que às vezes as pessoas confundem a felicidade com um sorriso, um bem-estar e tudo mais. Só que a felicidade ela é permanente. Quando eu entendo que quando eu vivo essa pobreza, o pobre, você falou assim, palavras chaves, né? Humildade, dependência de Deus, são palavras fundamentais. E eu posso estar num momento difícil na vida, mas eu sou dependente de Deus, eu sou humilde e eu ainda continuo sendo feliz. Que a felicidade não é só esses momentos felizes. Eu posso ter a vida inteira feliz, desde que sempre eu esteja na humildade e vivendo essa pobreza de Deus. A vida sempre foi assim, privilegiada nesse sentido? Nada, que isso, começamos de forma muito humilde, com muito trabalho no início, e fomos agraciados por Deus, as coisas foram melhorando, fomos trabalhando, tivemos nossas dificuldades, né, fomos superando, e graças a Deus chegamos num patamar de estabilidade emocional, estabilidade financeira. As coisas foram acontecendo com o decorrer do tempo. Então, assim, a gente sempre obedeceu e tentou acompanhar aquilo que nos foi dito desde a infância. E daí por diante tomamos a consciência e buscamos sempre ir à igreja aos domingos e sentimos que isso nos faz bem, nos traz assim um bem-estar. E daí, percebendo isso, a gente passa para os nossos filhos, né? E tem alguns textos de alguns padres da igreja. Os padres da igreja são aqueles que viveram nos primeiros séculos do cristianismo. Um deles, Santo Ambrósio de Milão, ele foi responsável pela conversão de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: felizes os pobres, diz, não todos os pobres. A pobreza de fato se encontra no meio. Os pobres podem serem bons quanto maus. Quem é pobre no espírito, de fato, não se incha, não se exalta em seus pensamentos inspirados pela carne, que é a humildade. Então, vemos lá, podemos ter ricos de si mesmos na periferia. Sim. E podemos ter pobres num grande centro, num lugar chique de classe média e classe alta. Vocês também servem na igreja. Sim. Somos ministros há 6 anos. Ministro de Eucaristia. Ministro de Eucaristia, 6 anos. Graças a Deus, fizemos nosso ministério, estamos terminando agora, né? E foi muito importante para nós. Nós crescemos muito espiritualmente com esse ministério. Então, é lá que a gente reforça. A gente é renovado, a gente se renova, as nossas forças, as nossas orações. É lá que a gente busca, que a gente realmente encontra o que a gente procura. Nós estamos no primeiro degrau. Os padres da igreja falam que o caminho da felicidade, das bem-aventuranças, é uma escada, é um degrau, que passo a passo, o primeiro dele é a pobreza. Procure no seu meio, no seu ambiente de vida, a viver essa pobreza, a depender completamente de Deus.
não se encher de orgulho. Esse é o primeiro passo de uma vida feliz. Salve, paz e bem! Nosso Papo de Padre está de novo no ar. E nós estamos procurando, refletindo sobre a felicidade. Semana passada nós pudemos participar um pouco, refletindo sobre as bem-aventuranças, o contexto maior, o Sermão da Montanha e a pobreza em espírito. É importantíssimo nós entendermos isso, porque esse é o único critério de felicidade plena do nosso ser humano, de cada um de nós. Se nós não entendermos isso, nós vamos bater a cabeça na parede e a gente vai achar que é feliz e nunca o será. A felicidade plena que ele nos oferece é Cristo, e não é um caminho, é o caminho. É a partir dele, desse entendimento, que eu entenderei. E vimos lá que é como um degrau, que a gente parte por parte. A gente vai entendendo um pouco isto. O segundo passo, padre, segundo degrau, depois dessa pobreza, é a mansidão. Bem-aventurado os mansos, porque serão consolados. Você vai perceber também que existe uma ligação. A primeira bem-aventurança ela é muito importante. Porque o pensamento o pobre, ele é manso. O pobre, ele tem sede de justiça. Tá? Então, você vai ligando as outras bem-aventuranças à primeira. Tá? Quem é manso? É manso quem tem a confiança plena e total em Deus. Quem não tem essa confiança plena e total em Deus não é manso. Né? Não é manso. Ele vai procurar pelas suas próprias forças ou pela sua própria riqueza, pelas suas próprias conquistas, como faziam os romanos, atingir a felicidade. Os mansos não são como os romanos, que conquistam a terra pela guerra. Não são como os gregos, que conquistam a terra pela sabedoria. Não são como os egípcios, que conquistam a felicidade pela riqueza. Quem são os mansos? Também não sei se são os lentos, mas os mansos são aqueles que têm uma plena confiança total em Deus e por isso, eu gostei da palavra pressa, eles não se apressam porque confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, diz o Salmo 1, são como árvores plantadas na beira de um rio. Ainda que venha a pior das secas, suas folhas nunca murcham. Por quê? Porque eles estão arraigados no Senhor. Então, é nesse sentido, a bem-aventurança da mansidão. Nós hoje também vivemos num mundo de muita pressa. Eu quero para agora. Né? Eu não sou capaz de esperar. Né? Se o meu celular não responde imediatamente, ele não presta. Se o meu computador não responde imediatamente, se mudou um sistema alguma coisa, ele não abre imediatamente o que eu quero, ele não presta, ele está com defeito. Ele não está com defeito. Né? Às vezes, para sair um pouco melhor, também tem que esperar um pouco mais. Então, essa mansidão, ela está assim, muito ligada, aí você fez uma ligação perfeita, com a 1 Coríntios capítulo 13, ela está muito ligada com a paciência. O amor é paciente, ele não se ufana. Né? É nesse sentido. E é por isso que as pessoas hoje estão cada vez mais frustradas, infelizes. Angustiadas, infelizes. Por quê? Tem pressa para tudo. Infelizes. Tem pressa para tudo. Algumas coisas eu preciso ter pressa. Outras coisas que são essenciais na nossa vida precisam de tempo. Por isso que Deus é lento. Por isso que fala que o tempo de Deus Deus é outro, né? O tempo de Deus é outro, Deus não é o nosso. Né? Então, o caminho da felicidade é por aí. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Como é que é? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso aí. Então, esse é o nosso esquema, digamos, da felicidade. Esse não é o esquema da felicidade apresentado no Sermão da Montanha pelas Bem-aventuranças. Felizes os mansos que possuirão a terra. E Santo Agostinho fala: que terra? Aquela do qual é dito no Salmo: Tu és minha esperança, minha porção na terra dos viventes. Entende-se aqui a solidez e a estabilidade de uma herança que nunca se acaba, onde a alma, através de uma justa vontade, encontra lugar mais adaptado para o seu repouso, como o corpo sobre a terra. E a alma recebe daí o seu nutrimento, como o corpo pela terra. Mansos
são quantos não reagem às injustiças e não se opõem ao mal, mas vencem no bem o mal. Santo Agostinho é maravilhoso. Vamos falar sério. Bem-aventurados os mansos. E tem um texto aqui de um padre da igreja, Cromácio de Aquilé, que diz o seguinte: o mar não torna calmo se não cessam os ventos. O fogo não se apaga até que não se apague a isca que o faz arder e os ramos dos arbustos espinhosos. Ao mesmo modo, o espírito não poderá ser manso sem abster-se de tudo aquilo que o acende ou inflama. Por isso, é justo unir os primeiros 2 degraus, porque os pobres em espíritos já começam eles mesmos a serem mansos. Lembrando da nossa escada? Primeiro degrau, pobres em espírito. O segundo, a mansidão. Mas estão ligados. É impossível ser manso sem ser pobre. E o pobre me leva à mansidão. Vamos para o terceiro? Felizes os que choram, os aflitos. Vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, os que choram. Como pode ser feliz alguém que chora? Antes de fato, tudo junto pelas inumeráveis ocupações e dificuldades do mundo, o espírito não podia pensar em si mesmo. Mas uma vez que se tornou tranquilo e manso, esse começa a olhar-se mais de próximo, a examinar as próprias ações de dia e da noite. Assim, passo a passo se descobre feridas pelos pecados passados, e agora entram o choro e as lágrimas saudáveis. Depois que eu encontro a mansidão, olho para minha vida e percebo: caramba, eu errei demais. Ou eu poderia ser melhor. Bem-vindos! A juventude já é feliz, né? Por isso que eu tô aqui, ó, são 4 jovens reunidos, entendeu? Já chorou muito por causa dos seus pecados, filho? Já chorei muito. Acho que hoje em dia, tendo uma visão da minha caminhada e tudo mais, eu com 30 anos, eu penso talvez não o tempo que eu perdi, mas há quanto tempo eu já podia viver essa vida que eu tenho hoje, uma vida que, assim, eu me orgulho muito, sabe, desse processo. Então, acho que tudo acontece no tempo de Deus, mas só que fica assim uma coisinha de que a gente poderia ter sido, ter uma vida mais tranquila, uma vida cristã com Deus, e isso às vezes não me faz falta, mas só que eu sei que eu estou num processo e que as coisas há de vir no momento certo. Quem era o Daniel? Para poder falar o Daniel hoje, o seu processo de mudança. Sim. O Daniel, na verdade, eu sempre tive a essência de uma vida cristã, porém fora da vida cristã. Nunca tive aquela vida pesada, né? Porém, eu sempre me senti deslocado. E deslocado na vida que eu tinha, na vida que eu levava. E desde o meu encontro, ali foi um divisor de águas na minha vida. E eu vi, sim, quanto tempo eu estive fora do caminho certo. O caminho que talvez sempre foi predestinado a mim. E chorou muito? Muito. Nossa. Mas hoje eu choro de felicidade de lembrar. Porque é bom a gente ter ter vivido, talvez muito tempo, 29 anos, mas só que serviu para a gente poder ter certeza da minha escolha hoje, entendeu? O Gabriel hoje não tem comparação com o que era antes, assim, eu creio que houve uma melhora a partir do momento que a gente se sente amado, né, que a graça de Deus age na nossa vida. O Gabriel antigo era um Gabriel muito amoroso, mas que fazia pouco, né, que agia pouco. Muito sensível de coração, mas que deixava de ter paciência, deixava de amar, de demonstrar carinho. Então eu acho que depois do encontro, né, do verdadeiro encontro com Deus, a gente se transforma e se permite amar mesmo. Eu costumo falar com muito orgulho que às vezes nem eu me reconheço em algumas atitudes, porque eu sempre fui muito racional, muito
tendo que ver para crer realmente, né? Demorei muito a assimilar a ideia de acreditar e de me entregar a algo que eu não conseguia ver de forma palpável, né? Então, foi um processo de descobrir a fé. Eu acredito que eu não tinha essa fé e aos poucos fui descobrindo onde ela estava, o que era, quem é esse Deus maravilhoso que nos transforma, e eu vejo uma transformação muito íntima, né? De uma Natália racional, uma Natália que quer ver realmente tudo de forma concreta, para uma Natália que consegue hoje enxergar Deus nas pequenas coisas, nas pequenas transformações, nos pequenos milagres mesmo do dia a dia. O que aconteceu para vocês despertarem? Você começa a olhar e almejar outros ares, outras formas de amar e etc. É uma liberdade que Deus te dá, que às vezes o mundo quer oferecer para a gente de maneiras mascaradas, né? E que realmente a liberdade plena mesmo só existe quando a gente encontra Deus e consegue perceber que o que te deixa preso, na verdade, o que te deixa dependente, né? Não é o amor de Deus, né? O amor de Deus te deixa livre, te deixa feliz. Eu fiz o meu encontro em 2012 ou 2013, já tem um tempo, né? E eu acredito que foi a partir daí, conhecendo novas pessoas, criando novos círculos de amizade, entendendo o que é a igreja, porque eu acho que quando a gente está de fora e a gente não vive a comunidade, ou quando a gente só vai à missa e não sabe o que existe além daquilo, né? A gente não tem dimensão do poder da vida em comunidade. E eu acho que a partir do momento que eu fiz o encontro, eu nem digo que eu tive o meu encontro com Cristo ali, naquele primeiro encontro, mas foi o que veio a partir dali. Servir na igreja, conhecer novos amigos, conhecer novas pessoas, ter referências de família, de exemplos, né, dentro da igreja, viver de fato, viver para servir. Eu acredito que o serviço dentro da igreja foi o ponto-chave para eu entender que eu estava perdendo tempo, digamos assim, de não estar ali antes. Comigo, na verdade, eu já sentia um vazio, né? Normalmente a JC alguém te escreve e tudo mais, e eu vi a oportunidade, apareceu para mim, eu vi a oportunidade, eu mesmo me inscrevi, já era final de período de inscrição, fiquei bem nervoso para saber se eu seria ou não chamado. Tudo acontece muito no tempo de Deus, porque foi até uma pessoa desistiu e eu consegui entrar. E o EJC foi o divisor de águas da minha vida, e a partir dali tudo parece que começa a fazer mais sentido, né? Então, realmente, o que eu encontrei foi um preenchimento do vazio, acho que sempre teve na minha vida. Então, eu realmente, a partir daquele encontro e de tudo que sucede a partir dali, né? A Natália falou muito bem que a gente começa a ter noção de valor da família, coisas que eu sentia que eu era bem afastado, e a gente vê referências de outras famílias cristãs e tudo mais. A gente é algo que enche a gente de esperança e muda completamente a forma que a gente vê essa vida que a gente levava. Felizes os aflitos, felizes os que choram. Vocês entendem agora que esse choro não é aquela pessoa que está sofrendo, mas eu percebo que a minha vida era uma vida sem vida, vazia, e eu choro por não ter tido isso antes. E é o processo de conversão. Tem uma história muito bonita, nós conhecemos, e a canção até inclusive canto, que é a história de Santo Agostinho, né? Agostinho, ele diz, né? Chega, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro de mim e eu lhe procurava fora. E acontece muito isso, né? Às vezes as pessoas querem procurar a felicidade no fora e esquece que dentro da gente é quem está. Não é assim? Sim, falando especificamente da juventude, eu acredito que hoje a gente vive numa geração muito aflita no sentido de ansiosa, né? Eu acredito que a aflição maior da nossa geração hoje é a ansiedade, é querer entender tudo, é querer que seja tudo muito rápido e ter explicações, e eu acredito que essa aflição cessa quando a gente encontra o amor de Deus. Quando a gente entende que o tempo não é nosso, quando a gente entende que os planos não são nossos. Isso é um processo, né? Por isso que eu falo que não foi um encontro que me transformou, foi o que veio a partir daí. Esse entendimento de que eu preciso me entregar para ter esse retorno da calma, da paz e do choro, muitas vezes, para aliviar mesmo essa aflição.
A feliz aflição é aquela que você reconhece que de uma forma ou de outra está não no caminho certo e aquilo que você pode ser. Mas detalhe, vou abrir ainda mais a nossa mente. Mas a mim parece que a palavra significa qualquer outra coisa de mais profundo ainda. De fato, se tivesse indicado somente o arrependimento pelo pecado, teria sido lógico que chamasse beatos aqueles que sofreram, não aqueles que sofrem. Porque a bem-aventurança fala, bem-aventurados os que sofrem, os que são aflitos, não os que foram. Por isso existe algo também que nos faz mais felizes, não simplesmente aqueles que pecaram. Ele diz aqui para nós, em outro texto, se eu falo que é feliz aqueles que pecaram e se arrependeram, e aqueles que a princípio não tiveram um grande motivo de conversão e viveram uma vida santa, uma vida reta, eles não serão felizes? Será que então que o pecado vai ser mais feliz do que aquele que vive uma vida reta? Ele diz que não. Ele vai concluir com o seguinte: felizes são aqueles que tomam consciência daquilo que nós perdemos, não só pelo pecado, mas pela graça de Deus. Lembra quando vivíamos no paraíso? Vivemos sim, entre aspas, Adão e Eva. Quando estávamos no paraíso, lá Adão e Eva, o homem era cheio da graça. E quando eu percebo que eu perdi esta graça, eu sofro. Não somente por aquilo que eu fiz de errado, mas por aquilo que eu deixei de ter. Ele tem outro exemplo, um corpo. Se esse corpo aqui machuca, e aí ele perde a sensibilidade, se ele vai no fogo ali, alguma coisa, nada. Mas quando por um tratamento, essa pele volta a sentir e o fogo continua a queimar, essa dor é o quê? É uma dor alegre. Poxa, eu não tinha sensibilidade. Eu não tinha, agora eu tenho sensibilidade. A alma é uma coisa. A minha alma antes não tinha sensibilidade daquilo que nós éramos e poderíamos ser. Então, quando a alma sofre por aquilo que ela realmente poderia ser, ela é feliz. Porque nós, mesmo tendo consciência, a gente peca, a gente se arrepende. Eu poderia ser isso. É como São Paulo: deixe de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Eu tenho a consciência que eu poderia ser melhor, e eu choro por causa disso. Poxa, você errou de novo. E hoje a nossa sensibilidade em relação a isso é diferente, porque antes pecar era muito fácil. A gente não tinha parâmetro de uma vida sem o pecado. A gente não tinha esses exemplos, essas referências que a gente tem hoje. Então hoje dói mais, realmente. Hoje o choro pelo pecado, ele realmente vem de uma forma que toca muito mais, porque a gente já conhece a graça e a gente sabe que pode alcançar muito mais, né? Agora você percebe muito facilmente não só o que você errou, mas aquilo que você pode ser. É olhar para o que Deus pode oferecer para a gente e a gente vê que a gente é transformado a cada dia e que a gente vai ser melhor a cada dia, com a graça de Deus, comparecendo à Santa Missa, né? Eu acho que é importantíssimo, né? É a base da nossa religião, que ali tem todos os processos de mortificação, de penitência, de pedir perdão, e ali sim de se alimentar do corpo, que é o combustível, né? O nosso combustível para a nossa vida. E viver a igreja, a Santa Missa sem dúvida, mas o servir e tudo mais, acho que são os alimentos diários, né? Fazer parte de um grupo, eu falo por mim, né? Fazer, por exemplo, parte do grupo de jovens, isso ajuda muito, que a gente ali vê várias outras referências, né? De jovens que também já tiveram uma vida, alguns deles, ou graças a Deus, alguns já nasceram já com uma família cristã e tem isso mais fácil, mas a gente ter essas referências até de jovens, pessoas que já estão, já tem tempo de caminhada, e pra gente que chega chorando, né? Você não teve essa referência familiar? Não, porque minha mãe era protestante e acaba que meus pais, eles divorciaram muito cedo e, infelizmente, quando existe o divórcio, as estruturas de família acabam ficando um pouco abaladas, né? Então, a vida cristã da minha mãe também deu uma abalada e acabou que isso refletiu na gente, filhos. Mas, assim, a gente sempre teve uma criação leve, né? Só que foi por várias religiões e tudo mais, aí acabou que, graças a Deus, eu tive a sabedoria e encontrar o meu momento e
consegui iniciar minha... Por isso batizado tarde, né? Deixaram que você escolhesse. Exatamente, exatamente. Pelo menos eu até entendo os que pensam assim, mas recebem tarde demais uma graça. Assim como o meu corpo foi crescendo também em mim a graça do Espírito. Eu tive a graça de receber o Espírito Santo desde pequenininho. Inclusive eu sempre falo que a gente começa, né, a vida cristã e tal, e desde então eu tenho me alimentado muito, tenho sido bem presente, tanto nas atividades, no servir. Então tudo que dá para mim fazer, eu estou presente semanalmente. Aí até que eu achava que eu estava, nossa, eu tô muito bem. Aí uma vez na missa, o padre chegou e falou que não, porque quem não tem um batizado não tem Espírito Santo. Caraca! Rapaz, aquele dia ali eu falei, meu Deus do céu. Você chorou nesse não, dia? Ali eu chorei, viu? Ali eu chorei muito e choro até hoje. Mas só que agora eu já choro com a ansiedade que esse momento vai... A perspectiva exatamente. Essa é a felicidade da bem-aventurança. Essa é a felicidade, é reconhecer e perceber, poxa, eu tenho algo que eu não tenho ainda e devo correr atrás. E eu termino citando mais uma vez o Gregório de Nissa. A alma deve voltar-se e olhar para o verdadeiro bem e não se submeter-se ao engano presente da vida. É de fato impossível, absolutamente impossível, para quem examinou escrupulosamente como as coisas estão, viver sem lágrimas e reter que a pessoa se encontra imersa nos prazeres da vida, não esteja em uma condição de dor. Procure a felicidade. Semana que vem temos muito mais. Muito obrigado, meninos. Nós que agradecemos. Essa oportunidade, né? Procure a felicidade. Olha, é o terceiro degrau, hein? Semana que vem vamos subir mais um degrau. Deus abençoe.